aí, qual será o motivo científico para não seguir o naturalismo filosófico que é baseado na ciência? E aí galera, tudo bem com vocês? Coloquei um monte de blusa aqui porque, mano, vocês não fazem ideia de quantos vídeos que eu já fiz tentando colocar esse conteúdo aqui, mas os vídeos ficavam muito longos, tipo 20 minutos e tal, porque daí eu acabava explicando algumas coisas, enfim. Mas esse aqui vai ficar curtinho, vai ficar em 6 minutos, porque vocês vão entender. Legal, antes já deixa o seu curtir aqui, beleza? Já se inscreve, se você já é inscrito, não esquece de ativar as notificações, porque ajuda e é muito importante para o canal. E eu ficaria muito feliz de ter o seu comentário aqui também. Se você discorda, se você concorda, o que você pensa sobre o assunto, beleza? E compartilha com todo mundo que você acha que vai se interessar também. Então a gente está no terceiro vídeo falando sobre por que o naturalismo filosófico não seria a melhor opção para orientar a caminhada. E já falamos de uma razão lógica, de uma razão histórica, e agora vamos falar sobre a razão científica para isso. E falando de razão científica, a gente tem que lembrar que a ciência ela é o fenômeno de se estudar a natureza, se estudar o universo e a realidade que nos envolve. Então a ciência ela é como se fosse uma caixa de ferramentas, ela é um conjunto de ferramentas, de metodologias sistematizadas para a gente estudar essa realidade que nos envolve. E o que eu acho interessante é, o naturalismo filosófico ele diz que a única coisa que existe é o universo físico. Portanto, a gente só pode estudar o universo físico. E o universo físico é a única coisa que pode nos ensinar alguma coisa. Porque afinal, ele é a única coisa que existe. E sendo assim, bora estudar a ciência então. Bora mergulhar no universo físico, bora estudar a natureza e o ambiente que nos envolve. E aí, quando a gente olha para tempos passados, mais recentes, onde o naturalismo filosófico estava forte, se não era o auge dele, por exemplo, principalmente no século XX, a gente vai ver que lá a ciência da época, o alcance que a ciência tinha na época, era limitadíssimo comparado ao alcance que a ciência tem hoje. E naquela época, várias ideias surgiram que corroboravam o naturalismo filosófico. Então, legal. Então, a gente tinha ideias de que o universo ele é mais simples do que, na verdade, ele é. De que a vida ela era mais simples do que, na verdade, ela é de fato. Porém, com o desenvolvimento da ciência, com o desenvolvimento das nossas ferramentas de estudo, com o desenvolvimento da tecnologia, hoje em dia a gente tem acesso a um número, a uma quantidade de dados que acaba deixando as coisas meio complicadas para o naturalismo filosófico. E aí a gente chega no nosso vídeo de hoje. Qual que é a razão para que eu não siga o naturalismo filosófico no campo da ciência? Que quanto mais eu estudo, quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu me aprofundo em diferentes áreas do conhecimento humano, mais eu percebo que o naturalismo filosófico não se sustenta. Então, se a gente vai para biologia, para genética, para citologia, a gente vai ver um nível de complexidade e um nível de singularidade, de peculiaridade, fora, assim, dos parâmetros que a gente consegue conceber, entende? Então, assim, a gente vai ver projetos, sinais de design inteligente em diversas instâncias. Então, assim, isso já complica um pouco a história para o naturalismo filosófico. E aí a gente vai para a astronomia e a gente vê que para o universo surgir e funcionar de uma forma que a vida seja possível nele, você precisaria que muitas coisas improváveis tenham acontecido para que a vida seja possível. A gente tem uma faixa, assim, muito pequenininha de probabilidade, de possibilidade de um universo que permita a vida existir. E a vida existe.
E aí acaba que, ao estudar, e a gente vai falar de tudo isso, a gente vai falar de todos esses temas, da área da biologia, da área da genética, da área da citologia, da área da astronomia, da área da história, da área da arqueologia, da área da paleontologia, da área da linguística, da área do estudo das religiões. Todas essas áreas a gente vai explorar na série Fé Racional e Razão Crente. Então é que eu só estou mencionando para esse vídeo não ficar longo, mas lá a gente vai explorar uma por uma, inclusive o que é ciência e tal. Então não perca a série Fé Racional e Razão Crente. Mas voltando aqui, se a gente estuda astronomia, a gente vai perceber que o universo surgir da forma que ele é, permitindo a vida, e a vida surgir nesse universo, por acaso, não passa de um outro milagre, que a gente chama de singularidade para dar um ar mais intelectual. Mas para que esse número de improbabilidades tenham acontecido, a única coisa que resta para a gente chamar é milagre. Ou milagre da transcendência ou milagre do acaso. Mas precisou ser um milagre, ok? Bom, se a gente vai para a paleontologia, cada dia mais a gente percebe que as teorias propostas no século XX, que ainda permanecem vigentes, são cada dia mais questionáveis. Então, por exemplo, só para mencionar uma coisinha bem... Cada vez a gente encontra mais fósseis que possuem colágeno, que possuem tecido mole, que possuem proteínas, que possuem hemácias, DNA. Mano, pensando em um limite de tempo de milhões de anos, não dá para você conceber a presença. Isso não é um fóssil perdido para você dizer, não, foi erro na análise, é contaminação. Não, existem diversos fósseis já encontrados que possuem essas características. Então, cada vez mais a gente vai encontrando dados que vão fazendo a gente questionar geologia, enfim. Então, amarrando aqui a boca do saco, quanto mais a gente mergulha na ciência, nas pesquisas, em artigos sérios, atualizados, a gente percebe que as ideias que apoiavam o naturalismo filosófico na época em que ele era bem forte, século XX, ficam cada vez mais questionáveis. E por conta disso, pelo fato de que o próprio universo físico testemunha contra o naturalismo filosófico, ou seja, o próprio universo físico grita, existe algo além de mim, pessoal, abre os olhos. E aí fica aqui o convite para mim e para você. A gente precisa todas as vezes estar se policiando para que a gente não tente pegar os dados e adaptar para as nossas crenças. Porque não é assim que a ciência funciona. A ciência verdadeira, ela analisa os dados e adapta as crenças ao que é observado, ao invés de adaptar os dados ao que você acredita. E o problema disso é que, como a gente já vai ver e vai ficar muito claro na série Fé Racional e Razão Crente, quando você escolhe o milagre do acaso ou o milagre da transcendência, você vai ter uma diferença fundamental entre esses dois milagres, ok? Que é qual? Se você escolher o milagre do acaso, você está crendo, você está depositando fé em um milagre, porém um milagre que resulta numa vida que não tem significado. Porque se a sua origem é o acaso, então não tem significado, não tem razão, não tem propósito, não tem destino. Você veio do nada, vai para o nada e o que acontece entre um nada e outro é nada. Enfim, a gente vai conversar mais sobre essas questões no outro vídeo. Agora, e é uma opção que você pode tomar. Agora, se você escolhe o milagre da transcendência baseado na proposta bíblica, porque existem várias realidades transcendentes e você vai ter que escolher uma, se a gente se basear na proposta bíblica, então você vai ter uma vida que a origem te dá significado, propósito, destino, enfim. Então, eu fico questionando assim, por que pessoas se apegam com tanta força a um milagre que resulta em falta de sentido, quando existe outra opção de milagre também que dá sentido, entende? Porque no final é isso que a gente tem dois milagres. O universo diz, cara, eu não me causei. Eu precisei de uma causa externa, eu precisei de algo milagroso para existir. E nesse qual dos dois eu escolho,
com certeza eu fico com o que tem mais correspondência com o universo observado, com os avanços na ciência hoje em dia e com o significado da vida, entende? Porque não tem nem como questionar o que é mais benéfico para o ser humano. Algo que te estimula ao autocrescimento, ao autodesenvolvimento e a explorar suas potencialidades ao máximo, ou algo que não te dá sentido nenhum, então tanto faz, tanto fez, você faz o que você quiser, e se você não quiser se desenvolver, você não se desenvolve. Bom, é isso aí, a gente fica por aqui e no próximo vídeo a gente vai falar sobre o paradigma da religiosidade. Será que o paradigma da religiosidade é o melhor caminho para orientar a nossa caminhada ou será que tem algumas coisas para ponderar também? Te espero lá, falou!